O tema resiliência surgiu na minha vida muito antes de eu conhecer o significado. O encontro com a resiliência pode acontecer de maneira diferente a cada momento da nossa vida. Muitas vezes, nós nem percebemos com clareza o quanto somos transformados em situações dessa natureza. Momentos da vida em que ficamos frente a uma ameaça que nos deixa sem saída, vulneráveis, sem saber o que fazer, não conseguindo identificar quando isso vai acabar, são momentos de medo, dor e assim por diante. É interessante perceber que em situações extremas, algumas pessoas sucumbem, enquanto outras criam possibilidades, acreditam e saem transformadas. Por que será? Será que elas têm alguma força ou talento especial? Eu diria que não. Elas conseguem ativar o potencial que a resiliência é capaz de revelar, naquele momento específico. Eu vou compartilhar um pouco da minha história e de como foi o meu encontro com a resiliência. Como esse encontro se deu em um momento de profunda desconstrução, dor, medo e impotência. Como trouxe e vem trazendo naturalmente novas possibilidades para a vida, para a carreira. Aí eu proponho o seguinte: ao ouvir um pouco da minha história, proponho que você comece a pensar em momentos da sua vida que você percebe ou até desconfia ter encontrado facetas da sua resiliência. Procure ir lembrando. Eu nasci no Rio de Janeiro e desde a infância sempre fui apaixonada por balé, dança, teatro, artes em geral. Sempre estive envolvida com pessoas ligadas a esse tipo de área. Um tempo depois, mais velha, naturalmente descobri a psicologia e escolhi ela como caminho profissional. Mas essa escolha foi muito em função da curiosidade e do fascínio pela história de vida dos personagens, que ao serem retratados no palco, em texto ou em movimento na dança, me contavam através dessas narrativas sobre a condição humana. Ao mergulhar nessas histórias, nas histórias deles, dramas, nas suas conquistas, nas suas paixões, nas suas tragédias, eu percebia cada vez mais que esses personagens não estavam contando só deles. Eles contavam de todos nós. E a minha paixão pela psicologia como um canal de estudo do humano, da vida, foi só aumentando. Eu estudei dança, teatro durante um bom tempo, sempre gostei de movimento e aos poucos passei a buscar espaços que me permitiam juntar a arte com o meu trabalho como psicóloga já. Aí, logo no início da carreira, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa multinacional e enquanto eu continuava meus estudos e a minha prática clínica. Por ser uma empresa competitiva e com forte participação de mercado, nós percebíamos a necessidade de desenvolver novas estratégias para cuidar das pessoas que estavam literalmente adoecendo devido ao forte nível de estresse, além do que a gente já fazia como prática de RH, em particular em treinamento. Eu fui movimentada por uma nova área que trabalhava com cultura organizacional, planejamento estratégico e saúde. Foi um momento fascinante da minha vida e nessa época eu fazia uma série de cursos na área e estava muito envolvida com a arte e articulação dessas áreas todas. Pouco tempo depois eu tive um problema sério na coluna que me gerou perda motora em uma das pernas e por isso eu tive que fazer uma cirurgia complexa de muito risco e com um pós-operatório longo naquela época e de muita limitação em termos de movimento. Eu diria para vocês que esse foi um divisor de águas, porque afetou profundamente a minha vida, a minha rotina, a capacidade de me movimentar mesmo. Não posso dizer que esse foi o maior problema que eu já enfrentei, mas eu diria que foi um momento de grande desconstrução. Em síntese, ele me proporcionou um longo caminho de volta para o meu centro e eu diria de resgate do meu corpo, que passou a carregar na memória e nos movimentos elementos dessa história. O contato com livros, profissionais que me acompanharam nessa época, me permitiu descobrir um novo caminho profissional. E tentando mergulhar no significado desse episódio, eu fui me aproximando da psicologia corporal e da psicossomática. A simbologia do sintoma que eu tinha vivenciado e as inúmeras conexões com a minha história, estilo de vida, minha intensidade, ritmo, a relação com o meu jeito de lidar com as adversidades, com os ambientes que eu escolhia para viver, para transitar e assim por diante, me ensinaram muito sobre mim.
A partir desse momento, ainda me recuperando da cirurgia, eu passei a enxergar novas conexões entre a psicologia e o corpo. Expressão, emoções, saúde, doenças, sintomas. Alguns anos depois, um grande mestre na minha área conseguiu sintetizar o que eu vivi nesse período, com o nome de um workshop que ele dava pra gente. Do trauma ou drama à arte. Seria a transformação da dor em gesto criativo. Da dor em vida. Na sequência, eu decidi trabalhar exclusivamente no consultório, passei anos trabalhando também em programas de desenvolvimento de executivos e lideranças, e foram anos de muita viagem. Trabalhei no Brasil, no exterior, com diferentes culturas. Eu desenvolvi o mestrado na psicologia clínica em psicossomática e o meu foco foi, então, o estudo e pesquisa da resiliência. Um potencial presente no ser humano, desde sempre. Atualmente eu trabalho em São Paulo, no meu consultório, como terapeuta e coach, e continuo bastante envolvida com a dança, atendendo clientes nos mais variados perfis. O programa Arte da Resiliência é a síntese dessa jornada de vida. Tem o propósito de disponibilizar para o maior número de pessoas informações, ferramentas, para que elas possam ampliar o seu acesso a esse potencial que é a resiliência. Algo que não pode ser ensinado, mas pode ser inspirado. Eu espero que o programa te inspire a encontrar ou reencontrar a sua resiliência, a identificar recursos e estratégias que te ajudem a viver de forma mais plena e criativa, que você possa se sentir mais vivo. Então, para um pouquinho agora e, se possível, anota as situações em que você percebeu que agiu de forma resiliente. Não se preocupe com a questão do certo ou errado. Nós vamos explorar bastante o tema para que você possa caminhar nessa sua jornada, enfrentando os desafios de forma cada vez mais inovadora. Eu te espero no próximo vídeo.